Fala pessoal, vamos retornando aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho de pacotes externos. Isso é importante aqui no Python, porque até agora a gente trabalhou com o quê? Com a linguagem nativa dele, né? A gente não precisou importar nada fora dele, tudo foi usando a linguagem nativa. E o que é um pacote externo? São funções prontas que foram desenvolvidas e a gente pode utilizar elas no nosso dia a dia. Então essas funções são o quê? Já ah, são scripts pronto que nós já podemos utilizar. Então a gente não precisa reescrever a roda, tá? Fazendo uma analogia. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre datas, tá? Aqui no Python vocês viram, se eu fizer isso daqui, ó, dia 1/1/2022, e eu olhar o que que é isso, dá uma olhada. Eu olhando isso daqui, ou você, é uma data, certo? Para nós. Só que pro Python isso daqui é uma string, tá? Aí você fala, pô, Demir, mas se eu tirar as aspas aqui e passar desse jeito, vai dar um erro de sintaxe, certo? Olha, ele deu invalid token, né? Então, como que eu faço para trabalhar com datas aqui no Python? Existem diversas formas, tá? A forma como nós vamos trabalhar aqui é algumas delas, tá? Então, o primeiro passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos importar um pacote que é o datetime. Import datetime, tá? Já é um pacote que ele já contém no Python, onde tem diversas funções sobre data, tá? Nós vamos criar aqui, ó, uma variável, o dia hoje, tá? Nós vamos chamar a função datetime.datetime, tá? Ponto .today, e nós vamos dar um print aqui, ó, dia hoje, ó. Então dá uma olhada no que ele retornou para nós, ó. Ele retornou essa data e esse horário aqui para nós, tá? Agora, se eu vim aqui, ó, e fazer um type, um dia hoje, dá uma olhada. Agora sim, isso daqui é um formato data, tá? Então, bem diferente desse, que é uma string, né? E aqui virou uma data. Então, o que que é esse pacote, né? O que está acontecendo aqui? Basicamente, esse pacote datetime, ele contém várias funções para você trabalhar com data, né? Especificamente com data. Então aqui eu chamei o pacote datetime, eu chamei uma função dentro dele que chama datetime, e dentro dela eu chamei outra função que é o today, que é hoje, né? Então essa função vai retornar que dia é hoje, tá? Então, ó, eu dei um print aqui e ele já retornou aqui para nós, tá? E veja que horários são, né? 10h49 aí da noite, então você sabe o que eu faço numa sexta-feira à noite, tá? E aí, nós podemos também passar do today aqui, ó, do dia. Eu vou copiar essa data aqui. Se eu passar mais um parâmetro aqui, ó, date, ó que legal que ele vai fazer, ó. Ele vai, eu vou dar um print nele. Deixa eu dar um print aqui, ó. Ou seja, eu tirei a hora, né? E agora ficou apenas uma data, tá? Então, veja que tão simples que é a gente trabalhar com um pacote externo, né? O pacote já contém todas essas funções que a gente não precisa ficar reescrevendo aí na mão, tá? E aí, nós podemos fazer algumas coisas legais, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou definir uma data aqui, eu vou copiar essa função, tá? Vou definir ela. Se eu quiser extrair o ano dela, como que eu faço? Ó, vou chamar o parâmetro data, opa, e passar o year, tá? Depois eu vou copiar, vou passar o mês, que eu vou passar o parâmetro month, que é mês em inglês, certo? E o dia, que eu também vou fazer da data, ó, data.day, tá? E agora eu posso fazer um print aqui, ó, certo? E aqui
eu vou fazer um print do ano, do mês e do dia. Ó, tá lá, ó, separadinho o ano, o mês e o dia. Então, se você está trabalhando em algum programa e você precisa identificar que dia é hoje, qual que é a hora, qual que é a data, você pode usar esse pacote do DateTime e fazer essas extrações aqui tranquilamente, tá? E o DateTime também permite a gente fazer algumas operações, tá? Vamos fazer o seguinte, quer ver? Hum, primeiro, acho que a gente vai precisar construir uma data aqui. Só que não. Já sei, ó. Vamos construir uma data, tá? Fazer o seguinte, ó. Ah, eu vou criar uma variável aqui, ó. Data antiga, tá? E aí eu vou chamar lá o datetime, né? Que é aquele pacote que a gente importou. Lembra, gente, ó? O pacote aqui, ó. A gente importou ele. Então eu tô chamando o datetime. Vou minimizar aqui. Vamos dar spoiler da próxima aula. Datetime. Ponto. Vou chamar o parâmetro date, tá? E aí ele vai permitir que eu construa uma data. Que aí vai ser o nosso exemplo aqui, ó. Do 1 de 2022. E como eu vou fazer isso, ó? Primeiro eu vou passar o ano, depois eu vou passar o mês e depois eu vou passar o dia. E se eu olhar agora aqui, ó, nessa data antiga, dá uma olhada, eu criei uma data, tá? Então é assim que nós criamos uma data aqui no Python, tá? Uma das formas, a gente tem outras formas, mas essa é uma delas, tá? Então, se você quer criar uma data, não adianta ser assim, você vai precisar criar ela dessa forma. E agora a gente vai fazer o quê? Um cálculo de datas. Lembra lá quando eu comecei a falar dos tipos de dados, que eu tentei somar uma data e não funcionou? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho a data de hoje, certo? Ó, que é essa daqui, ó. E aí, se eu quiser fazer um cálculo agora, ó, é só eu fazer a data de hoje menos a minha data antiga. Então, e dar uma olhada no que ele me retornou, que legal, ó. Ele me retornou uma data, né? Chamou esse parâmetro time delta e existe 69 dias entre essa data, né? Então, ou seja, já ocorreram 69 dias ao longo do ano, tá? Então, essa é uma forma da gente fazer um cálculo entre datas. Se eu quisesse isso, é que aqui não vai dar para somar, né? Vamos tentar somar. Vai dar erro, né? Porque ele não vai aceitar. Aqui no caso, eu tô só fazendo uma comparação entre datas. Bom, além disso, a gente pode ajustar o formato da nossa data. Tá? Pensa o seguinte, hoje, ó, aqui a data está no formato americano, certo? E isso é não diria que é um problema na programação, mas você tem a data no formato americano, né? Que é ano, mês, dia. Só que aqui no Brasil nós trabalhamos mais, né? Dia, mês e ano, né? E é muito comum nós fazermos a inversão dessa data, tá? Para a gente fazer a inversão é bem simples, tá, gente? Eu vou chamar aqui o parâmetro data, vou chamar o parâmetro stringFtime, e aí eu vou passar um parâmetro para modificar esse formato de ano, mês e dia. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou passar a porcentagem de barra porcentagem M barra porcentagem Y, tá? O que aconteceu aqui, ó? Eu chamei a data que eu tinha acabado de criar, né? Que nós geramos aqui, que era o dia de hoje, né? Passei o parâmetro stringFtime e passei essa configuração, tá? Isso daqui pode soar um pouco estranho para você, mas é normal se você for trabalhar com datas que nós temos que passar o formato dela. E é nessa sintaxe que nós passamos. Então eu passei o seguinte, ó,
Dessa data, eu quero que primeiro seja o dia, que vem de day. O segundo é o mês, que é month. E o terceiro é o year, né? Que é o ano. Aí a minha data, veja, ela foi invertida, né? Antes, ela estava nesse formato aqui, ó. Ano, dia e mês. E agora eu fiz a inversão. Dia, mês e ano, tá? Então é assim que você pode estar invertendo as datas aí no seu sistema, no seu programa ou aí na sua base de dados, né? E depois nós também podemos fazer algumas. Eu posso somar e diminuir data. Que nem aqui a gente comparou duas datas, certo? Se eu tentar somar, ó, data mais 3, aqui já está no formato de data, certo? O que vai acontecer? Vai dar um erro. Dá uma olhada, ó. Ele está falando que não é possível fazer a operação de data inteiro. Então, para a gente fazer essa operação, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar a data, vou atribuir a operação de adição, eu vou chamar lá do meu pacote datetime a função time delta. Ó. Perceba que aqui, quando eu fiz essa comparação de períodos, olha o que ele me retornou. Time delta, 69 dias, certo? E aqui eu vou passar a mesma coisa. Days igual a 30. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a data de hoje e vou somar mais 30 dias, certo? Olha lá. A minha data era 11/3 e agora virou dia 10/4 de 2022. Tá? Então, essa é uma forma que você faz para fazer somas ou operações dentro das suas datas. Tá bom? Esse pacote é muito útil, tá, gente? O DateTime. Às vezes eu vejo muita gente sofrendo para trabalhar com ele, mas você tem que entender bem qual que é o tipo da informação. Sempre é importante você usar o type, tá? Entender assim, poxa, que formato é essa data, né? É um datetime, ponto date, porque existem diferenças, tá? Por isso é importante você sempre olhar o type, que nem nós vimos lá em tipos de informação. Então sempre verifica qual informação você está trabalhando para você fazer a operação certa. Se você precisar fazer uma conversão, você pode vir aqui, ó, criar uma data bonitinha e aí você faz as suas operações, tá bom? Então, pessoal, eu fico por aqui e te aguardo aí no próximo vídeo.